Sabe uma coisa que me irrita? Eu tenho centenas de vídeos dos meus filhos crescendo, mas assim, em 90% deles a minha câmera estava no lugar errado. Ou eu estava atrás de um pilar, ou o sol batia na lente bem na hora do parabéns. A ideia de poder voltar nesses vídeos e simplesmente mover a câmera para o lado como se eu estivesse lá de novo é o sonho de qualquer pai. E se essa ideia não fosse só um sonho? E se fosse possível fazer isso com, praticamente qualquer vídeo da internet? Essa é a promessa de uma tecnologia chamada modelagem de mundo 4D. Hoje a gente vai mergulhar num artigo de pesquisa sobre uma nova abordagem, o Neoverse. Ele tenta transformar essa ficção científica em uma realidade escalável. Nossa missão aqui é entender como essa arquitetura funciona e por que ela pode ter sucesso onde outras falharam e o que isso significa para o futuro do vídeo como a gente conhece. Bom, vamos começar pelo começo. A ideia de criar esses mundos de vídeo 4D onde você pode controlar a câmera livremente depois da gravação, não é exatamente nova. Mas por que tem sido um desafio tão grande para a inteligência artificial? Parece que sempre esteve a 5 anos de distância. Porque, historicamente, a área inteira estava presa em 2 grandes gargalos, sabe? 2 barreiras que impediam a tecnologia de escalar. A primeira era uma severa limitação de dados. Os primeiros sistemas eram extremamente exigentes, eles precisavam de dados muito específicos, como vídeos gravados por múltiplas câmeras ao mesmo tempo, todas sincronizadas, o que é caríssimo e, assim, impraticável fora de um estúdio de Hollywood. Ou, na outra ponta, funcionavam só com cenas estáticas, tipo uma estátua numa praça, o que limita drasticamente a utilidade. Ou seja, o treinamento era restrito a cenários de laboratório, super controlados. Não dava para simplesmente pegar um vídeo de skate do YouTube e usar. Exato. E isso nos leva direto para o segundo gargalo, a limitação do próprio processo de treinamento. Mesmo os métodos que tentavam usar vídeos mais comuns, do mundo real, exigiam pré-processamento offline que era incrivelmente pesado e demorado. Para cada vídeo, era preciso rodar algoritmos complexos por horas, às vezes dias, para extrair a geometria da cena, estimar a posição da câmera e só então começar a treinar um modelo. Isso não é só um problema técnico, é um problema de inovação. Se cada experimento custa 1 semana de processamento num cluster de GPUs, a velocidade com que a área avança é drasticamente reduzida. Era um freio de mão puxado para todo o campo de pesquisa. Então o grande desafio era encontrar um jeito de destravar o potencial do acervo mais rico que existe, que é o caos da internet. Usar os bilhões de vídeos comuns, gravados com uma única câmera, os chamados monoculares, sem toda essa preparação excruciante. Era preciso um método que aprendesse diretamente com o mundo como ele é, não como a gente gostaria que ele fosse. E aí que entra o Neoverse. A proposta deles parece resolver exatamente isso, com uma arquitetura que combina reconstrução e geração de uma forma muito engenhosa. Sim, é uma dança de 2 etapas. A primeira é a reconstrução da cena. A partir de um vídeo qualquer, o sistema precisa construir muito rapidamente o modelo 4D da cena. E a técnica central para isso é algo chamado 4D Gaussian Splatting. Espera um pouco. Gaussian Splatting é um termo que intimida. Ajuda a gente a criar uma imagem mental. Não estamos falando de um modelo 3D tradicional com polígonos e texturas como num videogame, certo? É algo completamente diferente. É uma abordagem muito mais fluida. Em vez de construir uma malha 3D rígida, imagina que o sistema representa a cena como uma nuvem de milhões de pequenas esferas. Esferas coloridas e semi-transparentes. Cada pingo gaussiano tem uma cor, um tamanho, uma opacidade e, o que é crucial, uma trajetória no tempo. É uma representação muito mais leve e flexível. E o mais importante é que esse processo de reconstrução é pose-free, ou seja, o modelo descobre a posição da câmera sozinho. E feed-forward, o que quer dizer que é extremamente rápido, feito numa única passagem, sem precisar otimizar por horas para cada nova cena. Uma nuvem de pontos que se move no tempo. Já é uma imagem poderosa. Mas o artigo menciona um detalhe que me pareceu fundamental. A modelagem de movimento bidirecional. Essa é uma das joias da arquitetura.
O que é fascinante aqui é que o sistema não prevê apenas para onde cada ponto vai se mover no futuro, para frente no tempo, mas também calcula de onde ele veio, para trás no tempo. Isso me parece uma mudança de paradigma. A maioria dos modelos de vídeo só pensa em prever o próximo frame, mas olhar para trás para entender o presente, isso é algo que a nossa própria memória faz. É quase como dar uma forma de memória contextual para o modelo, para que ele entenda não só o destino, mas a origem de cada elemento na cena. É uma ótima analogia, e essa capacidade tem duas consequências práticas imensas. Primeiro, permite interpolar frames de forma incrivelmente suave. Se você quer criar um efeito de câmera lenta perfeito entre dois frames do vídeo original, ter essa informação de movimento para frente e para trás é essencial. Ajuda a preencher as lacunas com precisão. Segundo, torna o treinamento muito mais eficiente. Com esse modelo de movimento robusto, o sistema consegue reconstruir a cena 4D inteira usando só alguns quadros-chave esparsos do vídeo. Ele não precisa processar todos os frames, ele preenche o movimento entre eles. Isso acelera tudo drasticamente. Tô tentando visualizar essa nuvem de pontos se movendo no tempo. É uma ideia poderosa, mas ainda parece algo meio abstrato, como dados brutos, sabe? Qual é a ponte que nos leva desses pontos para um vídeo nítido e coerente? Como se uma câmera de verdade estivesse lá. Essa é a segunda etapa da dança, a geração do vídeo. E aqui está a parte mais inteligente de todo o processo. Eles usam uma técnica que chamam de simulação de degradação monocular online. Outro termo complicado. Vamos usar uma analogia para esse também. Com certeza. Pensa nisso como treinar um restaurador de arte de classe mundial. Você não dá a ele apenas obras-primas para copiar. Você pega uma obra-prima, danifica ela digitalmente de propósito, rasgando, manchando, criando buracos. E depois diz ao restaurador, olha, aqui está a versão danificada e aqui está o original. Aprenda a consertar. O Neoverse faz isso milhões de vezes por segundo com vídeos. Durante o treinamento, ele pega um vídeo normal, reconstrói aquela nuvem de pontos 4D e então renderiza uma nova visão dessa nuvem a partir de um ângulo diferente. Essa nova renderização é por natureza imperfeita. Ela vai ter artefatos, buracos onde a câmera original não viu e aqueles pixels voadores esquisitos nas bordas. Essa é a obra de arte danificada. Daí, ele alimenta essa renderização ruim para um grande modelo de geração de vídeo e diz, corrija isso. Use esta visão 3D imperfeita como guia, mas o resultado final tem que ter a qualidade e o realismo do vídeo original. Ok. Então, o modelo não está só aprendendo com exemplos perfeitos. Ele está aprendendo a corrigir os seus próprios erros simulados repetidamente. Isso significa que, quanto mais vídeos ruins e caóticos da internet ele vê, melhor ele fica em criar vídeos perfeitos. O treinamento se beneficia do caos em vez de sofrer com ele. É exatamente essa sacada. Ele aprende a alucinar os detalhes que faltam e a corrigir as distorções de forma contextualmente correta. Porque ele foi treinado para fazer exatamente isso, milhões de vezes com dados do mundo real. E essa simulação on the fly, ou em tempo real, elimina completamente a necessidade daquele pré-processamento lento e offline que era o freio de mão da área. Tudo bem, a teoria é genial, mas na prática o que tudo isso significa? O que o Neoverse consegue fazer que realmente se destaca dos outros? Olha, os resultados mostrados são bem abrangentes. A aplicação principal, claro, é a geração de vídeo com novas trajetórias de câmera. O artigo mostra exemplos com um dançarino e um tenista, onde o sistema recebe comandos de texto simples, tipo panorâmica para a esquerda ou mover para a direita, e ele gera um vídeo novo, coerente, que segue perfeitamente essa trajetória. E aqui ele resolve um dilema importante que existia, sabe? Modelos anteriores, como um chamado Trajectory Crafter, tinham um bom controle da trajetória. A câmera ia para onde você mandava, mas a qualidade visual do vídeo era baixa, cheia de artefatos. Outros, como o Recam Master, produziam vídeos de alta qualidade, muito bonitos, mas a câmera não seguia o comando com precisão. Ela meio que fazia o que queria. O Neoverse parece ter encontrado o equilíbrio. Controle preciso da câmera e alta fidelidade visual. Ele não sacrifica uma coisa pela outra. E além de só mover a câmera, o artigo mostra exemplos de edição de conteúdo, né? Sim,
E isso revela uma camada mais profunda de compreensão do modelo. Eles mostram um vídeo de um carro branco sendo editado para se tornar vermelho, ou um bule de chá espelhado que se torna transparente. Isso é mais do que só mudar uma cor, certo? Implica que o modelo entende o que é um carro e como a luz deveria refletir numa pintura vermelha em comparação com uma branca. Ele não está só trocando pixels. Precisamente. É uma compreensão semântica. O mesmo para o bule de chá. Mudar de espelhado para transparente exige que o modelo imagine o que está atrás do bule, algo que era completamente invisível antes. É uma inferência sobre a estrutura do mundo, não apenas sobre a imagem. Isso mostra que a representação 4D que ele cria não é nada superficial. E o que acontece com as partes da cena que a câmera original nunca viu? Se eu mover a câmera para um lugar que estava completamente oculto, o que ele faz? Essa é outra capacidade notável que eles chamam de imaginação contextual. Em um exemplo de um show, a câmera original focava nos músicos no palco. Ao mover a câmera para o lado, para uma área que nunca foi filmada, o Neoverse consegue imaginar e preencher os espaços. Ele gera o resto do palco, um segundo cantor que não estava no quadro e até mesmo a plateia. Tudo de uma forma que faz sentido com o contexto. Ele não inventa um elefante no palco, ele preenche com o que se espera de um show, porque foi treinado numa variedade imensa de vídeos e aprendeu os padrões do mundo. Isso soa quase mágico. Mas e quando essa alucinação de detalhes dá errado? O artigo mostra exemplos onde o modelo imagina algo completamente bizarro ou fora de contexto. Qual é a taxa de falha aqui? É uma pergunta excelente. O artigo, como a maioria dos artigos de pesquisa, foca nos sucessos. Mas essa é uma limitação inerente a qualquer modelo generativo. Se a cena é muito ambígua ou muito diferente de tudo que ele viu no treinamento, as alucinações podem sim ser estranhas. A força do Neoverse é que, ao treiná-lo com a vastidão da internet, a quantidade de cenários fora do comum diminui muito. Ele já viu tantos shows, tantos parques, tantos escritórios, que sua capacidade de fazer suposições educadas sobre as partes que faltam é muito alta. Mas não é infalível, claro. E tem mais alguma aplicação que vale a pena mencionar? Eles citam brevemente algumas outras, a estabilização de vídeo, que se torna trivial. Basta suavizar a trajetória da câmera prevista e renderizar de novo. A superresolução, onde você pode renderizar a cena 3D interna numa resolução mais alta antes de passar para o gerador de vídeo. E um conceito que eu achei fascinante, o Image to World. A ideia é começar com uma única foto, usar o modelo para gerar um pequeno vídeo explorando a cena ao redor. E então, usar esse novo vídeo para reconstruir um mundo 3D ainda maior. É um ciclo que se autoalimenta para expandir o mundo a partir de uma única imagem. Recapitulando então, a grande inovação do Neoverse não é uma única técnica, mas a forma como elas se combinam para criar um sistema escalável. A reconstrução 4D super rápida e a simulação de treinamento, que ensina o modelo a corrigir os próprios erros. Juntos, esses dois pontos finalmente quebraram o gargalo que impedia o uso de vídeos da internet em sua forma bruta. Exatamente. E isso abre portas para aplicações que vão muito além de efeitos visuais divertidos. Na criação de conteúdo, é uma revolução. Mas pense em simulações. Se você pode pegar qualquer vídeo de trânsito gravado por um celular e depois dirigir um carro virtual por ele, de qualquer ângulo, testando um sistema de direção autônoma, as possibilidades para treinamento e segurança são imensas. Você transforma o mundo inteiro em um simulador sob demanda. Para fechar, o artigo menciona uma limitação que eu achei bem interessante. O Neoverse precisa de dados com informações 3D inerentes para funcionar, o que faz sentido. Por isso, ele não pode ser aplicado diretamente a coisas como desenhos animados 2D, que são planos por natureza. E isso nos deixa com uma reflexão provocativa. Se esses modelos estão aprendendo as regras físicas do nosso mundo 3D a partir de vídeos, que tipo de regras completamente diferentes uma IA poderia aprender se fosse treinada exclusivamente no universo de uma animação clássica, onde a física é totalmente maleável? Como seria um modelo 4D de um mundo onde um personagem pode literalmente passar por uma parede que ele mesmo acabou de pintar? Fica a reflexão para explorar por conta própria.